vocês jejuarem, Ele está esperando nós jejuar. Aleluia, amém? Ele está esperando você vir para o culto e glorificar a Ele, a exaltar a Ele, a dar glória a Deus. Aleluia. Para mim não me demorar muito, abra sua Bíblia em Marcos 6, 45 ao 52. Eu não gosto de ler muito versículo, mas bora ler. Marcos 6, 45 ao 52. Quando você encontrar, diga amém. Amém. Olhe para o seu irmão do lado e diga assim, ó: Deus pode tudo, vê tudo e pode nos levar a lugares inimagináveis. Vou repetir: Deus pode tudo, vê tudo e pode nos levar a lugares inimagináveis. Amém? Vamos ler o texto? Imediatamente obrigou seus discípulos a entrarem no barco e, passando adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho estava em terra. E viu-os eles remando e estando fadigados, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito e gritavam, porque todos o viram e perturbaram-se. E imediatamente falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram maravilhados em si mesmos, além da medida, pois eles não tinham considerado ainda aquele primeiro milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. Amém, irmãos? Esse texto que acabamos de ler, Jesus, irmãos, sendo Deus e sendo homem, aonde ele passava, algo acontecia. Aonde Jesus chegava, as coisas não permaneciam normais. A única vez, ou as únicas vezes, pastor Gabriel, que Jesus chega em um local e nada acontece, é onde? Na casa ou na vida de fariseus. Mas quando Jesus chega na casa de pecadores, oh glória, eu sou o primeiro, algo acontecia. O paralítico andava, o cego via, o morto ressuscitava, aleluia, os pães eram multiplicados, a multidão era alimentada, aleluia, ele andava por cima do mar, ele repreendia mar, repreendia vento, aleluia, onde Jesus passava, algo acontecia. Mas aonde não acontecia nada, pastor, aleluia, da sua terra natal, ele cooperou poucos milagres. Por quê, pastor? Porque aqueles que ali o conheciam não acreditavam no chamado, aleluia, de Jesus, por terem visto ele nascer, ele crescer, a sua adolescência e agora a sua fase adulta. Eles olhavam para ele e diziam: olha, eu conheço o Mateus, aleluia, o antigo piu-piu, oh glória, aleluia. E não acredita no potencial, no chamado, no ministério, assim como fizeram com Jesus. Mas nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia vai dizer para mim e para você que Jesus, aleluia, ele vai colocar os discípulos no barco e vai mandá-los passarem para o outro lado. O mar onde eles estão, irmão, para você entender, é o mar de Tiberíades, também conhecido como Quinerete. Eu não sei nem falar isso, pelo amor de Deus, falando em coisa estranha, que significa harpa. Se você pegar o seu mapa, você vai ver, aleluia, no mapa, esse lago, esse mar de Tiberíades,
aleluia, num formato de uma harpa. Por isso esse nome Kinerete, aleluia, que significa harpa. Mas o interessante que eu estou falando para vocês, que é mar da Galileia, mas a água não é salgada, Davi, a água vem do Jordão e a água é doce. Aleluia, um dos maiores, aleluia, lagos que tem naquela região. Jesus vai ficar em terra e o texto vai dizer que ele impede, que ele obriga os discípulos a passarem para o outro. Primeira situação do texto para o nosso aprendizado é que Jesus, muitas das vezes, ele vai nos obrigar a entrar no barco. Pastor, hoje eu não quero, pastor. Meu Deus. Deus, hoje eu não quero. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Irmão, se você entender isso, irmão, se você pelo menos ler a Bíblia um pouquinho, você vai ver. Aleluia. Deus disse para Moisés: Moisés, pega o teu povo, não é o meu, mas o teu povo. Aleluia. A partir de hoje tu vai levar eles, aleluia, guiando pelo deserto. Aleluia. Por quê? Porque enquanto o meu povo estiver comigo, eu vou estar com eles. Mas quando meu povo não estiver, eu também não estou. Aleluia. Não se engane, igreja abarrotada, lotada. Pastor, tem 50 mil membros. Aleluia. Aleluia. A igreja está cheia, mas cheia de crentes vazios. Gente, aleluia, que adultera, que prostitui, que não quer saber de Deus, que não busca o Senhor. Vão lá somente, aleluia, para ouvir uma palavra que massageia o seu ego. Aleluia, está cheio de pregador coach, que lota estádio, mas que não prega. Se tu não cria vergonha na cara, se tu não se arrepender, aleluia, tu vai pro céu da boca da onça. Meu Deus, era uma mensagem motivacional hoje. Ai, Jesus. Pastor, hoje eu não quero. Aí Jesus voltar também não vai querer te levar. Vai ficar, não te preocupa. Vai ser legal. Eu subo, você fica. Primeiro, irmãos, não tem essa. Quem prega pra você: ah, pastor, eu não quero, eu não vou, eu vou quando eu quiser. Eu não sei muito não, irmão. Porque todos os textos que eu leio é contrário a isso. Tem gente que é chamada. Chamado, Deus te chama, tu quer vir, o problema é teu. Mas escolhido, será que tem escolha? Pra mim não. Vou provar na Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus chama Jonas para pregar em... Adivinha o que Jonas fez? Foi pro outro lado. Se ele tem escolha, se ele pode escolher entre pregar ou não pregar, na mesma geração e tempo de Jonas, Mateus, tem outros profetas. Por que Deus não mandou outro? Meu Deus, é verdade. Hã? Por que Deus mandou Jonas ir para aquele lugar? Jonas caiu dentro do mar, lá do lago, e o peixe grande engole. Adivinha onde o peixe gosta? Como é que o peixe tinha o endereço, a localização, o lugar para onde Deus queria que ele fosse? Me explique. Meu Deus. Hã? Então, tem muitas das vezes, todo mundo diz: pastor, eu estou na luta, eu estou na prova, eu sempre ensino isso. Oxi, tem quase 20 anos que eu falo para os que andam comigo. De duas ou três situações acontece. Primeira, ou você é miserável, é desobediente, falhou, está errado, aí você está passando uma luta e você está dizendo que é o diabo. Você está na luta, você está na desobediência, pastor Gabriel. Aí é você que se colocou em um lugar que não era para você estar. Aí existe o segundo caso. O diabo, aleluia, está te provando, está te testando, está querendo te, aleluia, te tirar da presença de Deus, ele está vindo te bombardeando. E existe o terceiro caso que nós estamos lendo. O que, pastor? Foi o próprio Deus, aleluia. Jesus obrigou eles a entrarem no barco, impeliu eles a entrarem no barco, aleluia. Assim como Jesus, a Bíblia vai dizer, aleluia, para mim e para você, que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo, aleluia. É quase um arrebatamento no texto de Marcos. Diz que ele pegou a força e colocou Jesus no deserto. Pastor, não quero passar luta, não quero passar prova. Então você está vivendo o evangelho errado, porque até o mestre passou, aleluia, 40 dias no deserto, porque o próprio Espírito Santo, o próprio Deus o colocou para o provar, assim como eu e você.
Porque teve fome. Espiritual por quê? Porque estava sendo tentado, não era pelo demônio. Não era qualquer demôniozinho kamikaze. O próprio Satanás estava tentando Jesus. Aleluia, porque Deus o levou para o... Pastor, vai passando no deserto de 2 ou 3 situações. Ou você se colocou, ou foi o diabo, ou foi o próprio Deus para provar a minha e a sua vida nesta noite. Quem crê? Segundo, vou ser rápido. No texto, você sabe por que Jesus o impediu ou obrigou eles a entrarem? Porque eles não queriam entrar. Mas só que aqui me traz uma lição tremenda. Qual, pastor? Eles tinham crescido e tinham amadurecido sem perceber. Meu Deus. Enquanto você digere, eu vou beber água. Você já observou, irmão? Se você for pelo menos um pouquinho só, assim, tiver um pouquinho de consciência, de intelecto, lutas que você passava lá atrás. Primeira coisa, vou desistir. Primeira coisa, vou parar. Não aguento mais. E agora as mesmas lutas, e muitas das vezes até maiores, eu disse, mas você está firme. Por quê? Porque na primeira tempestade que os discípulos passaram, aleluia, a Bíblia diz que eles tiveram medo. Jesus estava dormindo, as ondas estão batendo de um lado para o outro, o vento está forte, aleluia, parece que o barquinho vai afundar. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que eles tiveram medo, a Bíblia diz que eles se desesperaram. Nessa noite, você que está me ouvindo, quantas das vezes nós nos desesperamos, irmãos, em algumas tempestades da vida? Nós queremos parar, desistir, pensamos que não vamos ser capazes, mas Deus está nos testando e nos provando para, aleluia, crescimento e amadurecimento em sua presença. Só um ouviu, muitos de nós não conseguimos ver as coisas boas das lutas. Estou pregando para vocês que Deus, Ele está na tempestade. Estou dizendo para vocês que Deus tudo pode, que Deus, Ele vê tudo. Aleluia, Ele nos leva em lugares inimagináveis. Aleluia, olha ali a minha bênção aí, ó, dando trabalho, uma bênção. E aí, Deus faz ou não faz? Ai, de mim se eu não creio. Endureceram sem perceber. Pensar em parar em desistir. Situações do teu relacionamento que você logo queria, não dá mais, eu não quero ele, eu não quero ele. E agora? Voa a panela. E agora ainda quer ama, continua, quer dar. Então é amadurecimento ou não, irmão? É crescimento. É verdade. Na primeira tempestade, eles tiveram medo, se desesperaram. Mas na segunda tempestade aqui, irmãos, que nós estamos lendo para você, a Bíblia diz que eles ficaram unânimes, unidos. Unidos, família que permanece unida. Aleluia, pessoas que permanecem unidas, ministério que permanece unido, irmão, lutando no meio da tempestade, prospera, é abençoado, aleluia, vai, aleluia, para outros níveis, outros patamares. O mal nosso é quando a tempestade vem. Primeiro, tem gente que se isola, aleluia. Segundo, aleluia, já não responde o WhatsApp, já não quer saber de nada, mas a culpa é do pastor, a culpa é da pastora, é a líder dele, é a líder dela, mas a culpa nunca é do miserável, aleluia, que se isola, não quer atender. Irmão, ninguém que está aqui, desde o pastor até o líder, ninguém é papá de ninguém, aleluia. Até as adolescentes já sabem o que querem da sua vida, quer Deus venha, não quer te vir, aleluia, aleluia. Depois arque com as suas consequências. As consequências vêm para todos, irmão. Você acha que não vem? Um dia vem. Eles ficaram unidos, remando. Interessante, né? Porque na primeira eles foram acordar Jesus, se desesperaram. Na segunda eles não estavam nem preocupados com a onda e com o vento. Eles queriam era chegar do outro lado. O
comando foi atravessar. Eles não questionaram, eles não olharam para as ondas, Bruno, mas eles olharam para o comando. O comando de Deus nessa noite para mim e para você é para crescer, era para prosseguir, aleluia, é para subir um novo degrau, aleluia, não é para estagnar, não é para parar. Pastor, mas a tempestade está grande, não importa. Ele deu o comando, e se ele deu o comando, siga o comando dele, porque quando você não suporta mais, ele vai se levantar em seu favor. Quando você, pastor, você não suporta mais, ele vai começar a vir andando sobre esse mar, andando sobre essa luta, andando sobre essa dificuldade, aleluia, e vai acalmar esse vento para a glória do seu nome. Terceiro, Jesus viu a dificuldade deles. O nosso mal, irmãos, é a gente pensar que Deus não está vendo. O nosso mal é acreditar, eu sempre brinco com essa frase, né? Que Deus é menino. Deus é menino, moleque de menino de Deus. Um ser, não é nem um homem, um ser que cria todas essas coisas que você está vendo, que é infinito, imortal, que antes mesmo de criar ele já sabia que o pastor Gabriel hoje ia estar sentado aí nessa cadeirinha, que ele ia estar com a testa toda esfolada, aquele dele na alma, foi para tirar os outros e se matou sozinho. Ele sabia, irmão. Se você está preocupado, pastor, como eu vou vencer essa luta? Pastor, a dificuldade está tremenda, aleluia, com a minha própria força eu não consigo, irmão, mas Jesus está contemplando a nossa tempestade. Pastor, estou sorrindo, eu estou bem aparentemente, mas só Deus sabe a tempestade emocional que eu estou passando, o turbilhão em minha mente, aleluia, pensamentos de morte, de desistência, de querer parar. Pastor, tu não sabe, eu não sei, é verdade, porque eu não sou onisciente, mas Ele, aleluia, sabe de todas as coisas. Antes da palavra sair da tua boca, Ele já sabe que você vai viver, aleluia. Você ainda nem era nascido, era só um embrião. Ele já desceu teus ossos dentro do ventre da tua mãe. Aqui vai estreitar, estreitando às vezes, né? Estreitar mais um pouquinho de novo. Quando eu digo que Deus está vendo, é que Deus está vendo mesmo. Deus está olhando tanto coisas boas quanto ruins que nós fazemos. Esse é o mal. Provérbios capítulo 15, verso de número 3. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Toda a terra, não é um pedaço, não é lá no Japão, não é aqui na minha área. Todo o globo, irmãos, é imenso. Bilhares de pessoas, e Deus está vendo cada uma delas. E adivinha? Ele está vendo as coisas ocultas que cada uma está fazendo. Aquele site que você entra, aquela conversada com outra pessoa que não é o teu cônjuge. Porque é o que mais tem, irmão, é uma conversinha aí, não tem nada a ver. Como a gente diz, dando brecha. Irmão, entenda isso. Quando você entender isso, que o adultério não começa lá no motel, aí você vai refletir muito sobre isso. Começa com aquela mensagem, com aquela situação que você dá brecha, você dá oportunidade. Cuidado. Eu já passei por muitas situações, irmão. Sabe o que eu faço? Eu faço é mostrar pra minha esposa, às vezes com discípulos aqui, ó, um fake do Satanás, mandando mensagem aqui. Ah, te achei bonito, você é um homem de Deus e não sei o que. Fake. Você acha que ela tá ou endemoniada ou cega, deixar o cara desse bonito, meu irmão. É diabo, pastor. O demônio. Não tem condição, irmão. Olha essa barriga, irmão. Cabelo todo branco na cara. Tem uns pangaré, filho de Satanás, que cai. Ele disse, eu sou lindo, olha, pastor. Eu vou cair ali. Eu vou curtir ali. Tomara que Jesus volte na hora que estiver curtindo. Deus 3 minutos vai se tornar eterno. Estreitou, né? 2, 3 minutos, né? Quem entendeu?
sai daqui. Deus está vendo as coisas ocultas, está contemplando a nossa vida. A gente vai lá na empresa, minha esposa não está nem bem, né? E Deus, moleque agora, Deus. Irmão, sabe como é que eu era chamado na empresa, nas empresas que eu passava? Homossexual. Isso aí tá até gravando, meu Deus, mas não importa depois. Gay, homossexual, eu era chamado. Porque eu evitava dar confiança para mulheres. Tem olha como é que o diabo é. Tem missa! Hora do motel! E aí, irmãos? Quem você é quando ninguém está vendo? Porque opinião é o que todo mundo vê, pastor. Tem uma opinião sobre a sua vida. Mas caráter é quando eu estou sozinho dentro do meu quarto, ou em um lugar onde ninguém está vendo. Aí eu mostro para Deus se eu tenho um caráter ou não. Meu Deus! Olha que a mensagem era motivacional. Tudo que eu escrevi que era densa. Só vitória. Agora sim. Ele está vendo, irmão, essa tempestade que você está enfrentando. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus, irmão. Pastor, meu esposo não está vendo, é porque ele não é evidente. Se não falar, não vai ver mesmo, não. Pastor, estou atribulada na cabeça daqui, tal, ninguém sabe de minha esposa. Ah, não vai saber mesmo, não, porque tu não fala. Mas Deus está contemplando essa tempestade. Irmãos, nesses últimos dias eu tenho observado. Até uma vez eu brinco com a pastor, eu acho que será que eu estou com depressão, meu Deus? Fui no médico, mas doutor, eu estou sentindo isso. Eu fico com ansiedade, eu vou pro psicólogo. Misericórdia, né? É que eu estou doido, né? Porque o mal deste século, irmão, essas doenças da mente, onde o diabo tem minado, onde o diabo tem trabalhado. Eu estava em um Uber, eu estava conversando com o Uber sobre a obra de Deus, tal. Ele é católico, mas... E falando, ele falou que ele alugava o ponto dele, grande, com a casa em cima do pastor de São Paulo. E o pastor veio e tal, de uma denominação, a igreja lotada, igual como está aqui hoje. Cultos maravilhosos, bênção de Deus, Deus se manifestava. Olha só como o diabo faz. Aí a esposa foi para a academia. Nada contra, tá? Não vem desvirtuar a minha palavra, não. O que eu quero é que você, se você puder, vá malhar mesmo. Eu tenho que malhar, perder esse bucho, ficar saudável para viver pelo menos até 50 anos. Então, irmão, se ela indo na academia, o personal levou. E o vento levou. Aí o pobre do pastor acabou com o ministério. Depressão nele, Davi. Voltou para São Paulo, se suicidou. O pastor que ganhava almas, pregava o evangelho, era uma bênção, se suicidou. Por que eu estou falando isso? Porque ninguém sabe a tempestade que você está passando, mas Deus está contemplando, irmão. Mas só que Deus, Ele só age conforme, aleluia, a gente também faz algo. Se a gente só se entrega, Deus não tem como trabalhar, irmão. Por quê? Porque o texto diz que eles estavam unidos, estavam rimando, aleluia, estavam cansados, mas... Quarto, Jesus se manifesta quando nós estamos no nosso limite. Glória a Deus! Eu tenho convicção e certeza, irmão, para você, que Deus se manifestou na vida desse pastor. Deus falou com ele, Deus fez algo para ele não fazer aquilo. Mas infelizmente ele não atendeu a voz de Deus, como muitos que estão aqui dentro. Deus está te chamando, Deus está te incomodando. Você está lá na bebedeira, você está na onda, mas aleluia, quando você está sozinho no seu quarto, você lembra dos momentos que você tinha com Deus, aleluia. Você lembra, aleluia, das palavras proféticas que você recebeu. Você lembra, aleluia, dos teus momentos quando você se ajoelhava dentro do seu quarto. Alala, basura, mandarabacala, machandarabia. As lágrimas desciam, aleluia. O teu pai falava com você segredos que muitas das vezes ele não contava para ninguém. Aleluia. Por quê? Porque Deus, Ele se manifesta no nosso limite. Me explica melhor, pastor. A Bíblia diz
dividido em 4. As vigílias da noite romana. Tem os soldados não revezavam, guardando algo, vigiando algo. E começava às 6 da tarde, irmão. 6 da tarde, 9 horas da noite. 9 horas da noite, meia-noite. Meia-noite até 3 horas, terceira vigília. E a quarta, pastor? De 3 da madrugada a 6 da manhã, a quarta vigília. É nesse período, irmão. Quando eles saíram, ainda está vazia. Preste atenção nisso, aleluia. Mas quando Jesus vem ao encontro deles sobre o mar, a Bíblia diz que já é a quarta vigília. Entre 3 da manhã e 6 da manhã. Será que eles estavam cansados de remar? Aleluia. Será que eles estavam cansados, aleluia, de tentar ultrapassar as ondas e não conseguir? Eles estavam no limite. Mas eu quero te dizer que no teu limite, na quarta vigília da madrugada, Jesus vem andando, busca a vassoura, mandar a fé. Eu não sei, aleluia, qual a tua tempestade, a dificuldade, mas Jesus está se movendo em teu favor nesta noite. Ele está vindo, aleluia, ao nosso encontro nesta noite. Eu acho que só os músicos estão animados. Começou os irmãos, glória a Deus, aleluia. Começou o coro, aí os irmãos puxaram. Quarta vigília da noite, qual horário? Bora ver se estão bom, estão prestando atenção, beleza? De 3 às 6. Adivinha, irmãos? Deus, eu estou pregando que Jesus é Deus, sim ou não? Jesus como Deus, a Bíblia vai dizer para nós, nesse tópico que eu estou falando, que Ele se manifesta quando estamos no nosso limite. A Bíblia vai dizer que o povo está saindo de dentro do Egito, sim ou não? Eles vão se encontrar em frente do Mar Vermelho. E agora quando eles se encontram em frente ao Mar Vermelho, adivinha? Não tem como passar. Eles estão cercados de montanha na direita e na esquerda, Mateus. Não tem nenhum alpinista para subir. Faraó está vindo com todo o exército atrás e dizendo: pode matar homem, mulher, jovem, criança, animal, mata todo mundo, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer para mim, para você, pelo amor de Deus, mas tu é pregador, Mateus, ainda não pegou, aleluia. Êxodo capítulo 14, verso de número 24 ao 27, aleluia, que na quarta vigília da noite, o rabanarabacalavachanarada, aleluia, israelita estão olhando para frente, é só mar, atrás é prova, dos lados é montanha, mas Deus começa a secar o mar vermelho, o rabanarabacalavachanarada. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a tempestade, mas Jesus começa a se manifestar como Deus, no teu limite, no teu limite, no teu limite. Ele está dando escape, está dando livramento, está trazendo cura, está trazendo libertação. Tem alguém que acredita nessa noite? Essa palavra, pelo amor de Deus. Para eles já era, vão olhar, e agora? Só mar na frente, exército atrás, montanha dos lados. Mas o Deus que se manifesta no nosso limite, aleluia, começa a abrir o mar vermelho na quarta vigília da madrugada. Outro ponto importante de que Deus só se manifesta no nosso limite. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, que Tiago vai ser morto, Pedro preso. Pedro está preso num cárcere. Se eu acredito que o anjo toque e cai as cadeias, então ele está preso em cadeia, sim ou não? Simples, está no texto. Tem cadeia talvez nas mãos e nos pés, Mateus. Um homem que não expressava nenhum perigo, mas para os romanos representava. Porque ele era um louco, cheio do Espírito Santo, que pregava a palavra e onde ele passava algo acontecia. Será que ele teve um exemplo? Ele era discípulo de Jesus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer nesse texto para mim e para você que ele está preso e tem 4 fileiras de 4 soldados. Ao todo dá a dizer, para um homem que não prestava para exercer perigo
Por nada. Mas por que tem 16 soldados só para olhar um velho ali dentro da cadeia? Ai, não sei. Mas o texto vai dizer, versos 6 ao 10. Para você que não sabe, quando Pedro está no limite, por que no limite, pastor? Porque assim que amanhecesse, aleluia, ele seria decretado a morte, Mateus. A igreja está orando, e na quarta vigília da madrugada, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, 6 da manhã, eu disse, vai vir um comando, pode executar, pode matar, mas Deus não permite, aleluia, chegar ao amanhecer. Na quarta vigília da noite, o anjo chega na madrugada, ele solta Pedro, nem os soldados conseguem contemplar o velhinho saindo de dentro da prisão. Oh, glória, assim é que Deus vai fazer. Eu não sei o que está preso, amarrado em cadeias na tua vida, pode ser um parente seu, mas eu quero declarar e profetizar que assim como Jesus se manifestou, Deus operou no nosso limite. Ele está se levantando nessa noite. Ele sabe até onde você suporta, ele sabe até onde você fica. Se você não suporta mais, hoje ele está se manifestando. Quem acredita, começa a exaltar Jesus, começa a glorificar Jesus. Eu sinto uma graça de Deus nesta manhã, nesta noite, nessa hora. Ele sabe o teu limite, mulher de Deus. Ele sabe o teu limite, homem de Deus. Ele sabe o nosso limite. Eu, como ser humano, não posso dizer para você que eu sou super crente. Tem coisas que doem, tem coisas que entristecem, mas pelo pouco que eu conheço de Deus e sua palavra, irmão, ai Jesus, de duas uma, ou Deus ele faz, ele é Deus, ou ele não faz e continua sendo Deus. Acabou. Eu continuo amando, respeitando, adorando esse Deus. Acabou. Mas eu creio, irmãos, se foi Deus que falou, pode se levantar o inferno dele, pode se levantar, aleluia, os presidentes de todos os países do mundo, mas a promessa de Deus irá se cumprir sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Tem alguém, aleluia, nessa noite que acredita, pelo amor de Deus? Último, meu Deus, senão eu vou igual o pastor Gabriel, 10 pontos. E que me acostumou mal. Pegava 2 toques, né, Matheus? Tinha 20 minutos, cansado. Emagrecemos, já tô cansado só pregando. Ai. Quinto, qual o quinto, pastor? Quem não se arrisca ou faz algo diferenciado nunca viverá experiências sobrenaturais com Deus. Pastor, mas o texto que tu leu, pastor, não está falando de Pedro andar por cima do mar, mas vai lá no outro evangelho que fala. Esse texto se repete nos outros evangelhos. E por que eu lancei esse tópico? Porque de todos os discípulos que estão gritando, com medo, viram fantasma, a Bíblia vai dizer que o único desigual, o único que não é normal, irmão, eu acho que é só o pastor Tiago, será Jesus? Ou será que tem mais Pedro nesse lugar? Quem não se arrisca ou faz algo diferenciado não viverá experiências sobrenaturais com Deus. Uma coisa, sem medo, não. Falar, eu posso ter propriedade para falar. Nossos jovens, nós tínhamos muitos jovens, muito, não é pouco não, irmão,
muitos jovens aqui na igreja. E eu sempre falei para eles ou para elas, na cara, assim como eu estou falando agora. Se vocês não buscarem uma experiência com Deus, algo entre vocês e Ele, daqui a pouco tempo eu vou ver vocês todos afastados. E adivinha o que aconteceu? Por quê? Porque o culto se torna chato. Por quê? Porque são 3 louvores, palavra de oferta, e depois vem a pregação. Acaba se acostumando, sendo algo monótono, natural, normal. Mas quem é Pedro, louco, desesperado por Deus, não vive um culto natural. Porque para mim um culto, aleluia, me ajuda. Um culto é muito bom, estar com os irmãos, meu Deus. Mas nada pode tirar minha intimidade com o Senhor no secreto. Aleluia, quando Ele fala no meu ouvido, quando Ele pega e dá visão para mim, ouvindo pessoas, aleluia, a vida da pessoa, o raio-x, eu começo a falar, e a pessoa, meu Deus, Ele nunca me viu. Isso aqui, irmão, são experiências com Deus. Quando eu estou na oração de joelho, e eu me levanto, eu vejo, olha, tem 1 demônio, 2 demônios, 3 demônios, 4 demônios. Quando eu toco, a mão vai caindo, pá. Por quê? Porque são experiências sobrenaturais com Deus. O diabo nem liga nem pra ti. Eu acho que ele estava mais preocupado até com o bêbado, estava na rua do que contigo. Eu venho pro culto para orar, expectar. Não quer se levantar, não se posiciona, não tem vida com Deus fora do culto. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro foi o único que teve coragem. Não foi Jesus que chamou ele para vir, não. O nosso mal, nós estamos esperando. Pastor, vai ter oração. Olha, irmão, vem porque é obrigado. Vem para a oração. Pastor, vai ter um jejum na igreja de 21 dias. Se o pastor não fizer um jejum, ele sabe o que é jejum. Se não botar no grupo os 12, sei lá da intercessão, um propósito, não sabe nem o que é um propósito. Aí ele vem pro culto, ele, pastor, não senti nada. Aí esse culto hoje estava morto. Ministério de louvor, eu vou a nota, mas está cheio de Deus que está indo para cá, para lá, e você está parado no seu banco. Aleluia, está indo por aí, dá lugar para Deus, oh glória. Eu senti, estou aqui dando lugar. Quem não se arrisca, meu Deus, não consegue viver ou não vai viver algo extraordinário da palavra de Deus. Vou dar um exemplo para você, eu já chego em Pedro e a gente encerra, tá bom? 5 para 9, irmão, calma. Você quer ver alguém que viveu algo extraordinário, Prince, com Deus, e não foi em nenhum momento Deus que mandou ele fazer nada? Quem lembra da história do homem chamado Davi? Davi está atrás das malhadas, cuidando da ovelha do seu pai. Os irmãos estão na guerra com Saul, sim ou não? A Bíblia diz que se levanta a tempestade. Qual o nome da tempestade? Golias. E a tempestade dura 40 dias e 40 noites. E o pau quebrando em Golias. Ei, não tem homem não. Vou estar gravando, pode nem falar brincadeira. E Golias grita, não tem homem não em Israel para vir lutar comigo. Quem que vai lutar com um homem de 3 metros do braço do tamanho da cabeça do pastor Tiago? Quem vai ser o doido? Aí todos os soldados, Saul era o maior. A Bíblia diz que Saul era o maior. Ele passava nos ombros de qualquer guerreiro, irmão. Então vamos falar de altura, sim ou não? O cara era alto, Mateus, mas não teve coragem de enfrentar o gigante. Porque quem é normal, natural, irmão, pode se levantar da tempestade, o miserável vai morrer na tempestade. Vai parar, vai desistir, vai desviar. Mas Davizinho doido, ele chega num campo. Disse que ele está humilhando o povo. Ainda disseram assim para Davi, ainda para ajudar. Davi já está cheio do Espírito Santo, tá elétrico, Flávio. Aí o miserável ainda disse para ele assim: ei, o rei vai dar muito ouro, muita prata. A filha dele, que é virgem pura, uma princesa para casar, vai isentar a casa dele toda, a família, de todos os impostos dentro da nação de Israel.
Ai, o Davi é comigo, a ficha é agora. O cara já ia lutar, prints normal, só pra guerrear, só pra mostrar que Deus é Deus. Mas ofereceram um monte de coisa, me dê, papai, é comigo agora. A Bíblia diz que Deus não mandou Davi. Me explica, me mostra no texto quando Deus mandou Davi lutar com o gigante, irmão. Eu já li para mais de 10 vezes toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse, eu nunca encontrei isso. Mas diz que um homem louco, cheio do Espírito Santo, vai desafiar o gigante. Oh glória, por quê? Porque ele não tinha uma ferraza, ele não era normal, ele era doido assim, aleluia, igual a coisa aqui do Miaxon meu. Ai Jesus, me tira o leito, oh glória, aleluia. A Bíblia vai dizer que Davi vai para cima, ele vence o gigante, e depois daquele dia, o nome além de Davi é soprado em toda a nação de Israel. Só que quer ser doido, pastor, eu quero que o meu nome seja soprado no bairro de Petrópolis, aleluia da nação, como o maior pregador dessa nação, ganhador de almas, cheio do Espírito Santo. Então não viva uma fé natural, se arrisque hoje, viva experiências sobrenaturais com Deus. Para aliviar teu couro agora. Ai, Jesus. Eu acho engraçado, irmão. Até pastores e pregadores chegam boçal. Pedro afundou. A minha pergunta é: quantas vezes já andou mesmo sobre o mar? Grande expositor da palavra, já andou alguma vez? Então pronto, acabou. Não existe outro Pedro, talvez nunca mais exista um homem, aleluia, sobrenatural, que se arriscou, aleluia. Senhor, eu posso ter aí contigo. Vem Pedro, hoje ele está chamando pessoas para viver o sobrenatural com ele. Só quem quer viver o sobrenatural tem, só quem quer, aleluia, basta. O mundo está ruim, a pregação está ruim, esses são os críticos que falam de Pedro. Não cantaram, mas querem se levantar para falar. Mas quem vai andar hoje começa a adorar esse Deus, esse Deus, esse Deus, esse Deus, esse Deus. Engraçado. Se levantar, pastor, a mensagem não foi boa. O ministério de louvor não foi legal. E aquele que está voltando para te levantar e ter experiências com Deus sobrenaturais. O mundo está cheio de pessoas comuns. Por quê, pastor? Porque 11 ficaram no barco. Não poderiam andar também? Não tinham fé, não? Não estavam com o mestre? Não eram discípulos? Não eram próximos? Por que não andaram? Porque em um mundo, irmão, infelizmente, olha isso que eu vou dizer para vocês. Depois que você aprende, nem todos que estão aqui, infelizmente, vão permanecer até o final. Irmão, quando eu aprendi isso, eu nunca mais tive depressão, aleluia, ansiedade, não sei o quê, porque eu ficava triste, eu morria, eu queria desistir, parar quando pessoas afastavam eles. Quando eu aprendi que o controle não está na minha mão, eu faço a minha parte. Jesus, aleluia, estava com eles, galera. Eles queriam mortos ressuscitar, milagres extraordinários, mas não tiveram coragem de andar no mar. E Pedro andou, porque o mundo está cheio de pessoas comuns. Fique de pé. Amém, irmão? Fique de pé, não pega o foco, não terminei a mensagem. Vou já encerrar. Quero contar uma ilustração para vocês. Eu gosto muito, irmão, de Jesus. Jesus é Jesus. E de qualquer pregador pode ser o maior que for, eu me espelho em Jesus. Minha maior inspiração é Jesus. E Jesus contava um monte de parábolas, histórias, mano. Jesus contava essas histórias. E para você entender essa palavra hoje, talvez você, pastor, não entendi nada, pastor, não parece que não fixou na minha mente. Então ouça essa palavra, essa história.
Existia um jovem e ele estava em uma viagem dentro de um barco. Essa embarcação começou a passar por uma grande tempestade, irmão. Uma grande tempestade. E as ondas, aleluia, batiam naquele barco de um lado para o outro. Os ventos eram fortes, aleluia, ao ponto de todas as pessoas que estavam dentro do barco começarem a temer, começarem, aleluia, se desesperarem. E o que adivinha? Eles começam a correr para um lado e para o outro. Alguns vão jogando botes salva-vidas dentro d'água. Outros, aleluia, vão jogando as coisas do navio. Vão se desesperando, nós vamos morrer. A embarcação vai afundar. Aleluia, para cá e para lá. Todo mundo desesperado. Quando alguém, aleluia, observa e vê um jovem, aleluia, no centro do barco, parado, intacto, somente olhando. Aleluia, ninguém entende, ninguém compreende. Todo mundo, aleluia, pensando que vai morrer. Vai para um lado, vai para o outro, vai para cá, vai para lá. E aquele jovem, não é adulto, é um jovem, está, aleluia, fixo no meio daquele navio. Aleluia, alguém tem coragem, vai até ele e pergunta: ei, nós vamos morrer, jovem. Ai, nós vamos morrer. Por que tu não está desesperado? Faz alguma coisa, salva a tua vida. E ele responde: não, aleluia, nós não vamos afundar, porque o meu pai